Sejam bem-vindos à comemoração dos 97 anos do Instituto de Engenharia do Paraná. A fundação do IEP, em 6 de fevereiro de 1926, é fruto do esforço de um grupo de corajosos engenheiros com visão de futuro e que perceberam que a defesa dos interesses da classe precisava de uma entidade naquela época. O exercício da profissão da entidade. Naquela época, o exercício da profissão de engenheiro estava relegado a um segundo plano, pois não havia legislação que protegesse a classe e a sociedade da atuação de leigos e práticos e até curiosos em uma atividade altamente especializada, como é a engenharia e a arquitetura, em todos os seus campos de atuação. Esse esforço de nossos pioneiros na luta pelos direitos da classe e a própria história do IEP nada mais são do que uma luta constante de seus membros pela defesa da engenharia em favor da sociedade paranaense. A celebração de hoje conta com o patrocínio da Mútua Paraná e com o apoio da Prefeitura Municipal de Curitiba, através do Instituto Curitiba de Arte e Cultura e Fundação Cultural de Curitiba. Registramos e agradecemos as presenças do representante do presidente do Sinduscom, senhor Carlos Augusto Cade, presente conosco, representando o presidente do Sinduscom, o vice-presidente Marcelo Azevedo Braga. Também presente conosco, o diretor executivo, senhor João Guido de Castro Campelo. Presentes conosco também o presidente do Pro Paraná, Marcos Domakoski. Representando o presidente do CREA Paraná, engenheiro Ricardo Rocha de Oliveira, o diretor, engenheiro João Grock Júnior. E representando o presidente do sistema FAEP, Agide Meneghetti, o senhor Nilson Rank Camargo. Agradecemos a presença dos diretores, conselheiros, ex-presidentes, coordenadores das câmaras técnicas, associados, convidados e amigos. E convidamos para fazer uso da palavra o presidente do Instituto de Engenharia do Paraná, Nelson Luiz Gomes. Ficar preso no microfone para mim não funciona, certo? Bom, boa noite a todas, boa noite a todos, né? O IEP sente-se tremendamente prestigiado com a presença de vocês nesta data, né, do dia 6 de fevereiro de 2023, quando estamos celebrando 97 anos de existência. Isto é, o IEP foi fundado no dia de hoje, certo? Em 1926, certo? Então, por intrépidos engenheiros que resolveram assumir. Antes de dar a continuidade, assim, o que eu vou falar, eu gostaria de anunciar a presença, né, do nosso associado, o vereador Bruno Pessutti, que nos honra com sua presença, e também destacar um convite que foi feito pelo Movimento Pro Paraná, que amanhã, às 5 horas da tarde, lá na CP, vai entregar o prêmio Guerreiro do Paraná, certo? Para o presidente do BRDE, o Dr. Wilson Lipski, e terá uma palestra na sequência do secretário de Planejamento. Então, todos estão convidados lá no 9º andar da ACP, lá na... né? Todos acho que sabem o endereço da ACP de cor, Rua 15 de Novembro, um número que eu não sei, certo? Eu sei onde é o prédio, né? E a gente vai lá. Então, mais uma vez, né, agradecendo a presença dos colegas de diretoria, do pessoal do Conselho, né, do Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, e em especial também o agradecimento à presença dos ex-colegas presidentes, né, que estivemos reunidos há pouco. Encerramos então a reunião, então não vou começar a citar porque de repente eu esqueço alguém, certo? Mas então nós estávamos aí, são 9 ex-presidentes que existem, ou presidentes, né, estavam presentes nessa reunião, 8, certo? Um estava ausente, que por impedimentos, outros. Também, né, agradecendo a presença daquelas pessoas que realmente têm contribuído muito para o nosso Instituto de Engenharia. O meu discurso a respeito do que a gente fez, do que a gente vai fazer, etc.,
eu vou deixar para fazer no dia 28 de abril, quando nós teremos já marcada a posse da nova diretoria, certo? Então, as inscrições para os cargos de diretoria, cargo do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal estão abertos, aqueles que desejarem. O regulamento está no site, certo? Então, no dia 10 e 11 de abril, nós teremos as eleições no IEP para os cargos de diretoria, né, um cargo com suplente, né, titular e suplente para o Conselho Fiscal e 5 cargos para o Conselho Deliberativo, 4 titulares e 1 suplente. Tá? Então, com certeza, espero que muitos de vocês, né, se inscrevam nessas eleições, que é tremendamente importante para que a gente possa realmente dar continuidade às atividades do IEP e termos pessoas que realmente contribuem com aquilo que o IEP precisa, certo? Que é pessoas que contribuam realmente com engrandecimento. Como sempre faço, certo? Eu convido vocês a todos, eu tenho uma lista aqui de atividades, vou ler rapidinho, não vou dizer quais são, sem detalhes, certo? Mas, por exemplo, nesta semana, na quinta-feira, dia 9, nós temos o Viajando pela Cultura, parte 36, Lençóis Maranhenses, tá? Que vai ser proferida, né, essa visita que a gente faz da cultura, visita técnica, entre aspas, né, porque vai ser via internet, com o engenheiro Márcio Porto. Tá? Tem também no dia 14, infelizmente vou anunciar, mas está esgotadas as vagas, tá? Que é uma visita técnica ao Centro de Controle da Copel, que fica no Novo Mundo. Tá? Então, no Novo Mundo tem o Centro de Controle, não sei se todos conhecem, né? O Fábio conhece, né? Fábio, que é engenheiro da Copel, né? Gerente de departamento na Copel, conhece de frente para trás, de trás para frente, porque ele vive isso, ele trabalha na distribuição da Copel. E naquele centro você tem uma visão geral de toda a distribuição do estado inteiro do estado do Paraná, o estado inteiro do estado do Paraná. Você tem a visão do estado do Paraná da distribuição, isto é, se abrir uma chave que esteja automatizada lá em Foz do Iguaçu, aqui em Curitiba, sinaliza, certo? E daqui ele já pode mandar a equipe de emergência, etc., acontecer alguma coisa. Então a gente vai visitar isso aí. Infelizmente, as vagas para essa visita estão esgotadas. Se houverem outros interessados, a gente pode marcar uma segunda visita para a Copel sem problema nenhum, tá? Uma segunda coisa que é bastante interessante, né? Nós estamos retomando uma atividade que ficou um pouco parada aí com a pandemia, que é o Gestão com Pipoca. Alguns participantes aí estão presentes. Então, o que é o Gestão com Pipoca? Passa um filme normal aí do cinema. Neste caso, o filme neste dia 16, né? Que eu falei aqui, 16 passa um filme, começa às 7 horas, religiosamente, 7 horas passa o filme. O filme esse que vai ser apresentado tem 1h50 minutos, e talvez muitos de vocês já tenham assistido. O filme é Fome de Poder. Não sei se alguém assistiu. Conta a história do McDonald's. Certo? Interessante. E o tema da gestão de pipoca desse segmento são 3 filmes sobre ética. Certo? Então, o primeiro é Fome de Poder. Então, vamos ver se o dono do McDonald's, que criou o McDonald's, foi ético ou não foi ético na sua criação. Então, é importante que então, a gente vai discutir, debater aí com o pessoal. Então, durante o filme, todo associado, lembro, sempre são vagas limitadas. São 20 vagas, certo? Estão limitadas. Tá? O associado pode trazer um acompanhante. A livre escolha dele. O associado pode trazer mais um. Então, na verdade, são 10 associados que têm vaga. E aí passa o filme, certo? No caso aí, Fome de Poder. Depois do filme tem uma palestra sobre ética. Né? A primeira, um pedaço do tema ético que vai ser dividido em 3 filmes. 1, 2, 3, tá? Então, primeira palestra, uma introdução. Aí, depois da palestra, normalmente, o presidente faz um risoto para os participantes do filme, certo? E, nesta ocasião, cadê o professor Lacerda? O professor Lacerda já se comprometeu a trazer o vinho, tá? Então, o ex-presidente, né, o professor Lacerda, então vai trazer o vinho que vocês vão degustar junto com o risoto.
se vocês quiserem saber, o risoto dessa vez vai ser de abacaxi. Tá? Se eu não experimentar, então é bastante interessante, é diferente o risoto de abacaxi. Certo? Então, quem quiser saber, tem que correr. Certo? O dia que abre, normalmente o dia que abre, fecha as inscrições. Tá? Lota. Outra coisa, nós temos no dia 2 de março, tá? O VINIEP, com o André Porto, o sommelier André Porto, tá? Que o tema foi escolhido pelos participantes do último VINIEP. Então, sempre assim, o participante do último escolhe o próximo. O que eles querem? Certo? E escolheram os participantes, eu acho que tem aqui alguns que participaram. Você estava no último, Hélio? Acho que não estava. Então, escolheram o que escolheram, Hélio? Vocês escolheram espumantes brasileiros, certo? Então, são 5 espumantes brasileiros que será apresentado nessa degustação do dia. Também uma coisa importante, né? Se fala tanto em deslizamento de encostas, etc. Então, nós vamos ter um evento sobre deslizamento de encostas, vamos ter 3 palestras, certo? Uma pessoa de São Paulo, uma da COP Rio, Universidade Federal do Rio de Janeiro, não sei qual dos dois, que teve uma aqui. Tinha a Universidade Federal, a COP e uma de São Paulo, certo? E mais o professor Maurício, que é um especialista, é um engenheiro florestal, coordenador, vice-coordenador da Câmara de Meio Ambiente. Depois disso, no dia 8, né, nós teremos a entrega e a celebração do Dia Internacional da Mulher, cuja organização estão a cargo de duas associadas, né? A arquiteta Elise, ia falar engenheira Elise, certo? E a engenheira Izzy, certo? Que estão nos ajudando, já fizeram isso ano passado, com muito sucesso, com muitos eventos, foi um dia recheado de promoções para as mulheres. Não precisa ser associada, pode ser dependente de associada. Aqui, então, o ano passado teve sorteio de joias, teve sorteio de um monte de coisa, todo mundo saiu aqui com presente, certo? Então, vamos ver como é que vai ser esse ano. E no dia 14/3, certo? Então, veja o seguinte, no dia 7/3, nós vamos ter palestra de nivelamento sobre deslizamento de encostas. Isso que aconteceu no 277 e na 376. Para nivelar o conhecimento. No dia 14 de março, teremos um café da manhã. O café da manhã começa, né? Às 7, não. Não, 8 horas. O café é servido às 7h30, mas a palestra começa às 8, é uma palestra do diretor de operações da Arteris, tá? O engenheiro César, que vai dizer quais foram as providências, o que eles fizeram no deslizamento da 376. Então, quem quiser saber o que a Arteris fez, se fez de bom, fez de ruim, teria outra alternativa, quer perguntar por que não fez isso, por que não fez aquilo, né? Todos sabem que hoje eles liberaram 2 pistas para Santa Catarina para subir e para descer, certo? Então tem 2 para subir, 2 para descer, que foram liberadas hoje. Ficou interrompido o trânsito de madrugada, mas às 5h40 eles liberaram, tá? Bom, daí no dia 14, tem o segundo gestão com pipoca, certo? Daí no dia 15 nós teremos a visita técnica a fábrica de tecidos, que eu acho que nunca foi feito no IEP, lá em Joinville, né? A fábrica da Doller. Não sei se alguém conhece, né, os produtos dessa empresa. Doller tem cama, mesa e banho, certo? Então, quem conhece a Doller, então teria no dia 15. No dia 16 tem um evento sobre áreas verdes. No dia 10 e 11 de abril, já anunciei, né, as eleições aqui no IEP. E no dia 13 de abril, gestão com pipoca. No dia 28 de abril, a posse da nova diretoria, novos conselhos, etc. Então, vai acontecer a cerimônia nesse dia. E já estamos programando as semanas acadêmicas, no dia 14 a 18 de agosto, e no dia 4 a 9 de dezembro, teremos a Semana de Engenharia. Isso provavelmente vai ser daí a pauta, etc. A programação vai ser feita pela diretoria que vai tomar posse no dia 28. Bem, o que mais que eu tenho para trazer para vocês? Tá? Bom, você não precisa comentar muito, vocês passaram ali pela obra nova. Tá? Acho que realmente é uma coisa que o IEP estava demandando, certo? Eu sempre disse que o nosso patinho feio era a nossa entrada, certo? Então, a gente está conseguindo, e no dia de hoje, né, o pessoal, alguns que vieram mais tempo aqui no IEP, frequentaram o IEP, perceberam que nós tínhamos algumas colunas, né, no corredor de entrada, que foram retiradas
no dia de hoje, só olha lá que não tem 4 colunas, que era para tirar 5, nós tiramos 4. Como é que nós tiramos as colunas? Aquelas colunas eram falsas colunas, certo? Para descobrir se eram falsas colunas, então nós tivemos o parecer, né, do professor Lacerda, certo? E como é que é? Pesquisa técnica sobre concreto, sobre a ferragem, né? Composição da ferragem da nossa marquise, né? Então pode passar a imagem da marquise que não vai cair, certo? Posso garantir, porque nós temos o laudo técnico do professor. Adicionalmente a isso, posso dizer para vocês que nós deixamos ela em balanço. A marquise ficou em balanço desde sexta-feira e ela não cedeu nenhum milímetro. Ela não cedeu nenhum milímetro. Então, na dúvida se podia tirar as colunas ou não, nós deixamos, né? Cortamos em cima um pedacinho da coluna e ela não cedeu absolutamente nada. Tá? Então, é um projeto bastante ousado, está começando a tomar forma, certo? Então, e tudo isso, certo? A gente está fazendo para ter uma entrada compatível com a grandeza do nosso Instituto de Engenharia. Tá? Ademais, tá? Só para vocês terem ideia, eu não quero estender muito, porque não, o Zaruch está ávido aqui para vir falar para nós aqui, fazer a sua apresentação. Tá? Eu digo a vocês que o IEP está muito saudável, certo? Está muito saudável. Temos esse mês de janeiro, nós batemos o recorde de número de novos associados, são 47 novos associados. Então, vocês multiplicam isso por 12, ou que seja 40, veja que por ano nós aumentamos praticamente 10% o número de associados. Isso é muito significativo. Isso é líquido, certo? É líquido. Número, né? Tem o pessoal que sai ou deixa o Instituto. Realmente é uma notícia muito alvissareira, certo? O IEP hoje tem convênios com... Nós estamos aqui, convênios com o Instituto Politécnico da Bahia, então temos associados da Bahia entrando aqui, aliás, um bom número, certo, de associados da Bahia. Tá? Também, Instituto Politécnico, Associação dos Engenheiros do Oeste da Bahia, então tem a Associação dos Engenheiros Florestais, tem uma série de entidades que fizeram convênio para poder usar aquilo que o IEP oferece. Por lembrar de o que o IEP oferece, na semana passada, não sei se todos viram, certo? A gente fez um convênio diretamente com a Chevrolet. Né? Você pode comprar um carro da Chevrolet na seguinte hipótese: você vai na concessionária, negocia o preço lá, acerta o preço com o concessionário, vem aqui no IEP e nós vamos dar uma carta para você de um valor, no caso, depende do carro, certo? Mas, por exemplo, uma S10 é R$ 1.600. Mas R$ 1.600 que eu vou obter de desconto do carro. Não é para comprar acessório, não tem nada a ver com isso. É desconto direto da Chevrolet, certo? Então qualquer carro Chevrolet tem, dependendo do modelo, etc. Estamos ainda também fazendo convênio com uma série de entidades, tá? É importante, se alguém for comprar computador da Dell, espera um pouquinho aí, que talvez em uma semana ou 15 dias a gente vai ter um convênio com a Dell, certo? Para termos o desconto na compra de equipamentos da Dell. Também teremos desconto, tem desconto em farmácia, etc. Aí, curso, para exemplificar, se alguém de vocês é associado ao IEP, tem aluno estudando no positivo, tem 10% de desconto. O IEP, né, tem convênio com o positivo. Farmácia Raia, 25% de desconto, e assim por diante. Chega de fazer propaganda aí dos outros, né? Piva? Bom, então, essa é uma coisa que acho que foi bem desenvolvida e está muito bem desenvolvida pelo pessoal de eventos. Tá? Uma outra coisa muito interessante que a gente vai implantar, na entrada no nosso estacionamento, certo? Vai funcionar com QR Code, certo? Então, nós já temos carteira digital, estamos mexendo um pouco, porque para ficar um pouco melhor o QR Code, certo? Mas vai ter carteira digital, você põe a carteira digital, automaticamente abre a cancela, abre as catracas, etc. Tá? Então, o associado não vai ter que se apresentar, etc. Ele vai tirar do seu celular, tá? Todas essas informações. Então, isso está sendo providenciado e vai funcionar aí nessa nova obra. Posso garantir para vocês que a obra foi muito bem planejada no sentido de ser de representar, né,
todas as condições que o IEP tem para ser um grande baluarte da engenharia, que já foi e será continuamente esse grande instituto. Para encerrar minha fala, que eu já disse demais, tá? Aqueles que tem muita coisa ainda aí, eu teria mais coisas para falar para vocês, a respeito de Unimed, a respeito de certificado digital que o IEP tem, a respeito do novo estatuto que está sendo gestado aí, certo, né, Armando? Nós estamos gestando um novo estatuto, né, com a colaboração de todos os conselheiros, de toda a diretoria, de todos os presidentes, tá? A gente está gestando aí um novo estatuto com pequenas alterações, mas importantes para garantir a solidez desse instituto. Encerrando, porque eu já falei demais, tá? Eu quero mostrar para vocês, esse eu acho que não sei se você conhece, né? Volume 1, Um Pioneiro a Caminho do Centenário, tá? E tem o volume 2. Infelizmente, esses livros estão esgotados. Nós estamos providenciando a reimpressão desses 2 volumes, tá? Com certeza, no dia 28 de abril, com certeza, nós teremos esses 2 volumes reimpressos e poderemos distribuir a vocês. Lembro a todos, tá, que antes, no final, quando vocês saírem aqui, vocês se identificaram lá e vão ter uma pequena lembrança do dia de hoje, certo? Que será entregue na saída. Então, por favor, não esqueçam de pegar. Não foi entregue agora porque ia incomodar vocês aí, certo? Tem que carregar. Acredito que tenha dado um panorama geral do que está acontecendo aqui no nosso instituto, certo? De modo que vocês possam ter certeza de que as pessoas que estiveram na gestão, né, não é nessa gestão, é em todas as gestões, desde 97 anos, desde a primeira gestão, sempre trabalharam para engrandecer o Instituto e o resultado desses 97 anos vocês estão constatando agora. Vocês estão constatando uma obra de entrada, já foi trocado toda a parte de fiação elétrica, né? Já foi construído esse centro de eventos, então tem uma série de coisas que foram feitas, né? Esse prédio de 16 andares, tá? Começou com modesto 3 andares e depois virou 16. Tá? Então, com certeza, isso é fruto, né, de um trabalho de não é uma geração, é muitas gerações que aqui estiveram à frente e sempre prestigiaram e trabalharam em prol do engrandecimento do IEP. Ninguém saiu aqui pedindo, né, como diz lá, né, parafraseando o Kennedy, né, não espere o que o IEP tem para você, mas o que você pode fazer, não, né, que IEP, não espere o IEP, não espere o que o IEP pode fazer para você, mas o que você pode fazer pelo IEP, tá? Então, agradeço mais uma vez a presença de vocês e vamos, então, à continuidade do evento. Obrigado a todos a presença, e uma boa noite. Obrigado ao presidente Nelson Luiz Gomes. E passamos agora à palestra da noite, intitulada Um Pioneiro a Caminho do Centenário, com Júlio Zarucchi. Paranaense de Curitiba, é filho de Jorge Zarucchi e Maria Júlio Zarucchi, e é casado com Tânia Mara Gianberardino Zarucchi, com quem tem 2 filhas, Juliana e Fernanda, e é avô dos gêmeos Roberta e Caetano. Diplomado em jornalismo pela Universidade Federal do Paraná em 1967, foi repórter, redator e editor dos jornais O Estado do Paraná e Tribuna do Paraná, e diretor de redação do diário Indústria e Comércio do Paraná e do semanário Curitiba Shopping. Escreve sobre turismo há 35 anos. Revista Quem? Jornais Correio de Notícias e Indústria e Comércio, onde também assina uma página semanal de gastronomia. Em 2005, foi um dos fundadores e diretor de redação da revista Panorama do Turismo, participando na sociedade até 2007. No âmbito do serviço público, Júlio Zarucchi fez carreira na Prefeitura de Curitiba, onde trabalhou durante 35 anos. Foi assessor de imprensa dos prefeitos Omar Sabag, Jaime Lerner, nas 3 gestões,
e Saul Raiz, chefe dos núcleos de comunicação da URBS, Urbanização de Curitiba, e da Secretaria de Estado da Administração, Gestão Mário Pereira. Secretário Municipal Adjunto de Comunicação Social e diretor de Turismo de Curitiba por 8 anos, 1993 a 2000, onde inaugurou a presença da capital em eventos nacionais e internacionais do setor turístico. Em 94, foi o responsável com sua equipe do Departamento de Turismo, hoje Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, pela criação da linha Turismo, roteiro de ônibus jardineiras, ao longo dos principais pontos de interesse de Curitiba. Presidiu a Abrajet Paraná, regional da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, e o SCAL Internacional Curitiba, associação global que reúne profissionais de turismo e que tem presença em mais de 90 países, ambos por 2 períodos. É vice-presidente da API, Associação Paranaense de Imprensa. Foi ainda assessor de imprensa do CREA Paraná, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e do Instituto de Engenharia do Paraná. Em ambas, criou o jornal da entidade e editou outras publicações. Escreve sobre turismo há mais de 40 anos. Júlio Zarucchi é coautor do livro Do Bonde de Mula ao Ônibus Expresso, organizador do livro Cenário Brasil, do Instituto de Engenharia do Paraná, coautor com o ex-reitor Clemente Ivo Juliato do livro As Flores do Campus, comemorativo aos 50 anos da PUC Paraná, autor dos livros Cássio Bittencourt Macedo, um construtor de caminhos, e Instituto de Engenharia do Paraná, um pioneiro a caminho do centenário, História do IEP, em 2 volumes. Desenvolve pesquisa sobre os prefeitos de Curitiba para a futura edição. Com a palavra, Júlio Zarucchi. Boa noite a todos. Quero dizer da minha honra de estar nesse recinto, a convite do presidente Nelson Gomes, numa data tão especial, que é o aniversário do Instituto, no limiar do seu centenário. O presidente Nelson me pediu fazer uma rápida abordagem de uma espécie de making-off do trabalho que resultou nos 2 volumes desse livro que eu tenho o prazer de saber agora que vai ser reeditado ainda esse ano. E que merecerá, provavelmente, uma edição do centenário. Eu vou abordar aqui algumas curiosidades da minha pesquisa, mas, ao mesmo tempo, ela é indissociável da história do IEP. O IEP, que nasceu num sábado de carnaval, tem mais de 100 anos e, dentro de 3 anos, vai comemorar o centenário. A frase, que beira o nonsense, não é totalmente absurda. Explico. É que alguns anos antes do atual IEP, existia um outro IEP, chamado Clube de Engenharia, que talvez tenha sido fundado na sequência da criação da Universidade do Paraná, em 1912, ou quem sabe até antes. Confesso que minhas pesquisas ainda não desvendaram esse mistério, cuja solução reside num delicado e persistente trabalho de arqueologia histórica, para o qual também é preciso contar com um pouco de sorte. Mas há uma certeza da existência desse antigo clube, pois, em determinado momento, seus pertences e até recursos financeiros foram incorporados ao patrimônio do Instituto recém-criado.
Em sua edição de 15 de janeiro de 1926, a Gazeta do Povo publicou matéria de primeira página anunciando: os novos engenheiros preparam-se para soerguer o Instituto de Engenharia do Paraná, instituição que já desempenhou notável papel no meio intelectual de nossa terra e que não sabemos o motivo de há muito deixou de realizar seus trabalhos. E mais adiante, ressurgirá agora um instituto com toda a probabilidade de constituir-se definitivamente, seja porque é notável o número de engenheiros que possuímos, seja porque sente seus diplomados na difícil carreira a necessidade de desencadear o esforço em prol da regularização do exercício da profissão, esforço que vem se acentuando nos grandes centros do país. É a classe civil que até o presente não tem garantida a sua esfera de ação. Estranhamente, na edição do sábado 6 de fevereiro, data da fundação, nenhum registro, nem nas edições dos dias seguintes. A Curitiba de então tinha perto de 75 mil habitantes, 55 mil no perímetro urbano, e via chegar os primeiros ônibus, as jardineiras abertas, que logo tomariam o lugar dos bondes elétricos. Pelas ruas circulavam carros particulares das marcas Buick, Oakland, Ford, Studebaker, Dodge e Chrysler. Nos jornais, recheados de notícias internacionais, o destaque local era o alargamento de trecho da Rua 15 de Novembro, um assunto polêmico, pois mexia com o interesse de proprietários de terrenos que seriam desapropriados. Nos anúncios, a promoção de confete, serpentina e da lança-perfume Vlan Pierrot, que podia ser comprada no grande armazém Âncora de Ouro. O nosso IEP, e me permito dizer nosso, porque aqui atuei ao longo de 16 anos. Eu havia trabalhado durante uma década como assessor de imprensa do CRE Paraná, tendo ingressado nesse atraente universo da engenharia a convite do engenheiro Rubens Cury, que tenho o grande prazer de tê-lo reencontrado aqui essa noite. Ao IEP fui trazido pelo engenheiro Ivo Mendes Lima, e aqui assessorei 5 presidentes, os engenheiros Mendes Lima, Volmir Selig, Gilberto Piva, Luiz Cláudio Mel e Jaime Sunier Neto, tendo tido o privilégio de escrever os 2 volumes da história do Instituto, um pioneiro a caminho do centenário, lançado respectivamente em 2013 e 2017, ao tempo dos presidentes Sunier, Cássio Macedo e Nelson Gomes. E essa pesquisa me fez íntimo também de todos os antecedentes dos que comandaram o IEP em tempos mais contemporâneos. O nosso IEP, que nesse 6 de fevereiro, antevéspera de outro carnaval, chega aos seus 97 anos oficiais, é a matriz de todas as entidades e profissionais da engenharia paranaense, inclusive do CREA. No âmbito nacional, é a 4ª mais antiga, depois do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, que nasceu ainda nos tempos do Império, em 1880, do Instituto de Engenharia de São Paulo, em 1917, e do Clube de Engenharia do Recife, que data de 1919. É mais velho que a Sociedade Mineira de Engenheiros e a Sociedade dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. Aqui só não é mais velha do que uma entidade, o Diretório Acadêmico de Engenharia do Paraná, que comemorou 100 anos em 15 de novembro, mas era uma entidade de acadêmicos, de estudantes. Aliás, 5 dos acadêmicos de engenharia de então associaram seus 46 engenheiros que, sob a liderança do professor Plínio Tourinho, diretor da faculdade, reuniram-se no Salão Nobre do histórico prédio da Praça Santos Andrade, então chamado de Palácio da Luz, na definição do historiador Romário Martins. Ali ingressaram pela porta da Rua 15 de Novembro, que hoje dá acesso a onde tem um memorial da engenharia. A praça, na época, chamava-se Santa Terezinha e estava destinada a ser cenário de muita história. Ali pensou-se originalmente em construir o Paço da Liberdade, primeira sede própria da prefeitura, que o prefeito Cândido de Abreu, em sua segunda gestão, 1913-16,
ergueu na Praça Generoso Marques, onde existia a antiga cadeia pública e o mercado, e que foi inaugurada no dia 16 de fevereiro, há 107 anos. Na atual Praça Santos Andrade, era para estar também no espaço hoje pertencente ao Teatro Guaíra, o Colégio Estadual do Paraná, que depois acabou sendo construído na João Alberto. 97 anos atrás, o sábado 6 de fevereiro, registrava um dia de verão que começou fresco, 16 graus e meio às 7 da manhã. No meio da tarde, a temperatura atingiu seu ponto máximo, 24 graus e 6 décimos, para cair às 9 da noite até aos 15 graus e 9 décimos. Nesse dia, o céu esteve claro, com 11,3 horas de brilho solar. Assim informou a Estação Meteorológica de Curitiba. Registro esse fato na abertura do primeiro volume do livro Pioneiro a Caminho do Centenário, porque ao pesquisador é importante acrescentar pequenos detalhes ao entorno dos acontecimentos. Mas para obter esses dados, confesso que acabei participando de um roteiro que parecia envolver um segredo de Estado. Explico. Normalmente, a previsão do tempo era publicada nos jornais, como hoje, mas justamente naquela semana e na seguinte, talvez em função do carnaval, os dados foram omitidos. Resolvi, então, me informar junto ao escritório de Serviço de Meteorologia do Paraná, e um simples dado motivou o emaranhado burocrático. Começou com um telefonema e seguiu por vários e-mails. Até a resposta final, a solicitação passou por quase uma dezena de pessoas e inúmeras chefias, até que finalmente chegou a ordem para, aspas, os dados em questão serem fornecidos sem ônus para o solicitante, porque no começo da conversa eles queriam cobrar. Conforme solicitado pelo SEOMA da 8ª DISME, que eram siglas do antigo do Serviço de Meteorologia, aspas, autorizado pelo Coordenador-Geral de Agrometeorologia, informo-lhe que, segundo os registros encontrados em nosso arquivo, retirados do livro M1 das informações para a Estação Meteorológica de Curitiba, no dia 6 de fevereiro de 26 são, e seguem-se aqueles dados. Outra dificuldade foram os poucos documentos encontrados nos arquivos do Instituto. Enquanto umas atas eram detalhadas com números exatos de voto nas eleições, outras traziam apenas os percentuais. Reunir nomes que formaram nos conselhos foi um trabalho de paciente garimpo em páginas já amareladas. Nas pesquisas, eu tinha a sensação de conversar com as figuras do passado do IEP, que aos poucos foram revelando seus feitos através de atas, relatórios, livros, revistas, notícias de jornais, projetos e ações. Mas papéis e anotações importantes se perderam, ou talvez estejam ainda hibernando em alguma gaveta, uma caixa de arquivo morto, à espera de que mãos e olhos mais atentos os tragam à luz. Quem sabe, outras vozes adormecidas despertem para completar a história. Nesses 97 anos, o IEP foi presidido por 35 engenheiros. Ironicamente, seu primeiro presidente não foi aquele em que muita gente apostava, o diretor da faculdade e líder do movimento, o professor Plínio Alves Monteiro Tourinho. Alguns membros da Assembleia propuseram o nome do engenheiro e prefeito de Curitiba, João Moreira Garcês, que aos 41 anos cumpria o seu segundo mandato na prefeitura. Fora nomeado inicialmente pelo governador Caetano Munhoz da Rocha e reconduzido em 1924. Teria um terceiro mandato mais curto, entre 38 e 40, na administração do interventor Manuel Ribas, da qual já havia sido adversário político. Moreira Garcês, segundo os proponentes, daria uma ênfase mais destacada ao recém-criado instituto e poderia abrir portas à entidade não só pela condição de prefeito, mas por ter sido um dos fundadores da universidade pouco mais de 13 anos antes. Aberta a urna, Garcês obteve 25 votos contra 3 dados a Plínio Tourinho e a 2 a João Niepce da Silva, que seria o seu sucessor. Plínio Tourinho, que presidiu a histórica sessão da criação do IEP,
foi alçado à condição de presidente honorário e benemérito, por sugestão do próprio Garcês, e só seria eleito presidente, de fato, na terceira eleição, para o mandato 1929-30, cumprindo uma segunda gestão em 38-39. Em compensação, seu filho, o general Luiz Carlos Pereira Tourinho, presidiu o IEP em 8 gestões, 7 das quais consecutivas, entre 1973 e 87 e a última de 1993 a 95. O IEP, ao longo da sua história, foi sempre um irradiador de conhecimentos. Esta condição está em seu DNA, não bastasse ter sido fundado numa das salas da universidade. Aqui, nesse mesmo terreno, existiu muitas décadas atrás uma escola profissionalizante, chamada República Argentina, que havia sido transferida para outro local. É o que até agora constava nos registros históricos da entidade. Nos idos dos anos 50, o Instituto de Engenharia já detinha um terreno doado pelo governo na Avenida Barão de Cerro Azul, entre 13 de Maio e Presidente Carlos Cavalcante. Mas a área era pequena e não se adequava aos projetos que os diretores de então tinham em mente. Foi então pedido ao então governador Bento Munhoz da Rocha, em 1952, o Instituto conseguiu do governador Bento Munhoz da Rocha Neto, engenheiro, sócio do IEP, antigo membro da diretoria, como diretor da biblioteca, a doação de um terreno maior, que é esse da Rua Emiliano Perneta. A construção da sede, com seus 15 pavimentos, seguiu por 11 presidentes e foi inaugurada em 76, também no 6 de fevereiro, no cinquentenário do IEP. Há poucas semanas, ao comprar num sebo de Curitiba um livro do professor Hernani Straub, do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, chamado O Prédio do Ginásio 1903-1990, que conta a história do ginásio paranaense, hoje Colégio Estadual do Paraná, descobri que aquela importante instituição de ensino nasceu justamente nesse endereço da Emiliano Perneta, na época chamada Rua Aquidabã. E que antes dela e da Escola República Argentina, aqui funcionou um jardim de infância. O imóvel era a residência do comendador Manuel Antônio Guimarães, o Visconde de Nácar, que o governo adquiriu por 9 contos de réis. Como o prédio fora construído para uso residencial e, ao longo do tempo, se mostrou pequeno para sua nova finalidade, as autoridades passaram a postular a edificação de um novo prédio para o ginásio, que acabou construído e transferido para onde está hoje a Secretaria de Estado da Cultura, na Rua Ébano Pereira, que já se chamou Borges de Macedo. A doação ao IEP foi aprovada pela Lei Estadual número 9791, de 15 de novembro de 1951. Como se confirma, o DNA do IEP, pelo menos o geográfico, sempre esteve ligado à área do conhecimento. O jornalista e historiador gaúcho Eduardo Bueno, dono de uma importante obra sobre a história do Brasil, costuma dizer que o passado está sempre mudando e basta ser provocado para jogar novas luzes no presente. É o que esperamos que aconteça. Muito obrigado. Queremos agradecer ao Júlio Zarucchi e convidamos ao palco para a entrega do certificado. Pediria ao Zarucchi que voltasse ao palco. Convido o presidente do IEP, Nelson Luiz Gomes, para a entrega do certificado.
Não, só corrigindo, né, faltou um destaque aí, eu gostaria de anunciar que o presidente da Academia Paranaense de Engenharia, o engenheiro Horácio Guimarães, está presente aqui, não foi colocado na lista aí. E também eu gostaria de anunciar um diferencial, a última coordenação de Câmara Técnica que nós criamos aí na última quarta-feira, né? Não, 2 semanas atrás, nós estamos com a universitária Vitória, né, que é a coordenadora da Câmara Técnica, né, do pessoal, estudantes da área de engenharia, arquitetura, etc. Então, parabéns aí, Vitória, pela presença e pelo trabalho. E agora passamos com muita honra para a apresentação oferecida pela Prefeitura Municipal de Curitiba, com o trio composto pelo tenor Vitória Scarpi. Salva de palmas. A soprano Ornella De Luca. Creio que estão se preparando. Vamos aguardar. Também temos o pianista Jefferson Ulbrich. Vamos aguardar por alguns momentos para essa apresentação do trio, fazendo aquecimento vocal, né? Muito bem. Vamos receber, então, o trio composto pelo tenor Vitória Scarpi, também a soprano Ornella De Luca e o pianista Jefferson Ulbrich. Uma salva de palmas. Alô. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesse evento, a convite da Fundação Cultural e do Instituto de Engenharia do Paraná. Bom, nós vamos fazer uma pequena apresentação musical com áreas e duetos de ópera. E a primeira canção que vai ser apresentada chama-se Nessun Dorma, da ópera Turandot, de Giacomo Puccini. Então, só um contexto do que está acontecendo. Nessa parte da ópera, o príncipe Calaf, ele acaba de descobrir os 3 enigmas da princesa Turandot, e para não se casar com ela, ele fala então que ela não quer se casar com ele, claro, né, porque ela não imaginava que alguém descobriria os tais dos enigmas dela. Então ele fala que para não casar com ela, ela precisaria dizer o nome dele, porque ele é um forasteiro, ele acabou de chegar na cidade e ninguém sabe o nome dele. Então, nesse ato, o príncipe Calaf, então, canta o Nessun Dorma, porque a princesa Turandot mandou ninguém dormir na cidade em busca do nome dele, porque ela precisava descobrir o nome para não se casar com ele. Então, com vocês, Nessun Dorma. Nessun dorma, nessun dorma. Tu puria principessa nella tua fredda stanza,
amor. Esperanza, ma la mia amistà è chi so in me. Il amore saprà e ed il mio braccio scioglierà il silenzio e amica. Stelle all'alba vincerò, vincerò. Muito obrigado. Olá, boa noite a todos. Boa noite. A próxima área vai ser uma área também do Puccini. A ópera é La Bohème e a personagem se chama Musetta. Ela é uma moça que ela está junto com muitas pessoas, comendo, né, numa situação social, e ela gosta muito de chamar a atenção.
Essa próxima peça que nós vamos cantar juntos é uma peça de uma opereta. E é um casal que por muito tempo não consegue admitir o sentimento, mas que por fim ele acaba vencendo e eles se declaram um para o outro. Assim, a opereta se chama A Viúva Alegre. Lieben Schweigens fließt der Geigen an all die Schritte sagen Lieder an. Deut mich wieder Fächer Bei dem Walserschein tanzt doch die Seele. Dich ja so lieb. Dich
Yeah. Oh, Bom, então já que vocês querem mais um, nós vamos terminar com o Brindisi da ópera La Traviata de Giuseppe Verdi. É uma ópera, é uma das óperas, acho que mais famosas e mais encenadas no mundo todo, né? Não tem quem não conheça o Libia. Tan, 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 tan. E aí vocês podem cantar com a gente, se vocês quiserem também. E a gente vai fazer um brinde a essa comemoração tão importante para o Instituto de Engenharia do Paraná, para encerrar essa nossa apresentação com vocês, então, Libiamo, da ópera La Traviata. Libiamo nell'Etica, la bellezza infiora, e la fuggievo, sin voluta. Libiam dei dolci fremiti, e suscita l'amore, poiché quello fiore potente mai. Libiamo, amore, amore fra i quali ci pacina fra.
quando non sani ancora onesti così e godiamo con la forza in questo Agradecemos a belíssima apresentação, o trio composto pelo tenor Vitório Scarpi, a soprano Ornella de Luca e também o pianista Jefferson Ublich. E eu convido o presidente Nelson Gomes, que estará entregando os certificados aos nossos convidados. Bem, antes de entregar os certificados aos três maravilhosos, diferenciados, né, que proporcionaram uma noite inesquecível neste centro de eventos, e eu vou passar a eles, né, o certificado da participação aqui, mas o mais importante, certo? Nós temos a agradecer ao prefeito Rafael Greca, que nos proporcionou, né, facultou isso aí, essa apresentação, e também ao vice-prefeito Eduardo Pimentel, que justificou a sua ausência, certo, devido a compromissos. Há pouco, nós estávamos em reunião do Colégio de Presidentes, ele justificou a sua ausência nesse evento hoje devido a outros compromissos, tá? Então, realmente, é um diferenciado que nós temos. Eu acho que nós conseguimos aqui fazer uma homenagem aos 97 anos merecidos, construídos, e vocês, né, orgulho muito. Eu tive a satisfação, né, de ouvir há poucos dias você lá na OAB, certo? E, nesse momento, convidamos os diretores presentes para subir ao palco e todos da plateia para ficarem em pé para cantar os parabéns aos 97 anos do nosso IEP. Maricela, venha com a gente aqui também, representando o Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, viu, Vidinich, por favor. Colégio de Presidente, Jaime, venha com a gente aqui, Jaime. Estava aí, o Jaime Suni. Vem aqui, certo? Faz favor aqui. O Alexandre Mata também estava aí, que eu lembro. Ah, já está aí, desculpa. Vamos. Suni. Parabéns pra você
essa data querida, muitas vezes, muitas vezes, parabéns pra você, essa data querida, muitas vezes, parabéns. Muitos anos Muito bem, senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos. Lembrem de retirar na recepção do evento uma lembrança dos 97 anos do IEP e convidando-os para o coquetel que será servido no salão ao lado. Muito obrigado, uma boa noite, um ótimo coquetel a todos.